Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, irmãos. Gostaria que abrissem em Daniel, capítulo 1. Quero agradecer, sempre minha esposa pelo apoio, meu pai que confia em mim até demais, e minha mãe também que confia em mim até demais. Agradecer ao Natan também, que trabalha comigo, treina comigo e ainda tem coragem de vir aqui me ouvir. Isso é muito bom. Então eu gostaria de ler em Daniel 1, capítulo de número 1, versículo número 3 e 4, e depois o versículo de número 6. Depois o rei ordenou a Apenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o versículo 7, para terminar. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Então, irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pelos irmãos, né? É a história de Daniel e de seus amigos. Então, no contexto, né, na história, Deus se afasta do povo, depois de Israel, tanto tempo sendo avisado por Deus, o povo não se endireitava e Deus acaba se afastando do povo e começa o exílio babilônico. E em uma dessas viagens do exílio babilônico, o Senhor entrega o rei Joaquim, né, nas mãos de Nabucodonosor. E também vão alguns jovens da casa do rei. Então, no versículo vai dizer que são jovens, né, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que dominassem de vários campos do conhecimento e fossem capazes de servir o palácio do rei, né? Esses jovens que ficariam sendo servidos pelos banquetes do próprio rei por 3 anos. E um desses jovens escolhidos são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, a gente vê que são jovens com qualidades, né? Jovens que buscavam conhecimento, jovens que eram vistos de maneira diferente dentro do povo, dentro dos hebreus. E isso já é uma lição para nós, que hoje a gente vê uma busca muito grande por conhecimento. Muitas vezes eu me peguei buscando, né, almejando uma universidade pública, estudava muito e buscava muito. Não que seja errado, mas eu buscava com as motivações erradas, pelo meu próprio interesse. Mas muitas vezes eu não perguntava: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para a sua obra? E às vezes a gente vê tantos jovens talentosos, tantos jovens na casa do Senhor, que não fazem essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim no meio desse povo hoje em dia? Um povo que está totalmente perverso, né? Um povo que está totalmente despreparado da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, quando eles vão para o exílio babilônico, são separados. O que acontece? O líder, né, o chefe dos oficiais, vai mudar o nome deles. Então, Daniel, né, passa a passar o nome de Beltesazar, Ananias se torna Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Então, é uma coisa que a gente vê hoje na nossa sociedade. A gente tem alguns costumes, alguns padrões dentro da igreja. E, infelizmente, todo dia o mundo lá fora tenta mudar esses padrões. Todo dia o mundo lá fora tenta mudar os nossos nomes, o nome que Deus nos deu, o caminho que Deus quer que a gente trilhe. O diabo tenta tirar de nós todos os dias, seja onde a gente estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo muitas vezes na nossa casa. Mas a gente não pode esquecer que desde o ventre Deus já tinha nos escolhido para um propósito maior e a gente tem que seguir esse propósito. Então, Daniel, ele vai na frente dos amigos e diz assim, e vai no oficial e diz assim: a gente não quer comer o manjar do rei. Eu e meus amigos não desejam comer esse manjar. Por favor, nos dê vegetais. Não queremos nos embriagar de vinho nem comer da comida do rei.
E a história vai dizer que o Senhor faz com que o oficial sente apreço por Daniel. E vai falar assim, eu até poderia fazer isso, mas se o rei ficar sabendo e você estiver pior que os outros, ele vai me matar, ele vai pedir a minha cabeça. E Daniel propõe um teste para ele. Fala assim, nos deixe comer vegetais 10 dias. Se no final dos 10 dias a gente estiver pior que os outros, ou melhor, você toma a sua decisão. Mas espere esses 10 dias. E o oficial espera. Passados os 10 dias, eles aparecem mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros, porque eles decidiram não comer a comida do rei. E um ponto importante que eu vejo aqui, irmãos, é a importância da gente andar com pessoas que estão na mesma caminhada que a gente, que desfrutam do mesmo amor por Cristo que a gente. Porque imagina se os amigos chegassem em Daniel e falassem assim, você tá louco? Tá falando por mim? Eu não quero comer vegetal, não. A gente tem banquete do rei. Mas não, eles falaram assim, Daniel, se você quer comer vegetal, eu tô com você. Se a gente vai passar fome junto, a gente passa junto. Se a gente vai comer só vegetal e água, a gente come vegetal e água. Mas vamos crer no Senhor junto. E a gente precisa, hoje em dia, se fortalecer. A gente vê tantas conversas no dia a dia. A gente passa, muitas vezes, um dia inteiro conversando com um amigo e rola conversa de futebol, rola conversa de outras coisas, de seriado. Mas a gente nunca fala do amor de Jesus. A gente nunca fala do que mudou a nossa vida. Porque a gente não consegue enxergar e contemplar a cruz. Então, a Bíblia vai falar que a esses rapazes, Deus deu toda a sabedoria e inteligência. Então, pensa em rapazes inteligentes, diferenciados. E a Daniel, ele deu a capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Acredito que Daniel, mesmo eles sendo diferenciados, Daniel ainda se sobressaía um pouco, né, pela história de Daniel e tudo que Daniel apresenta, né, na Bíblia, mas eles são sábios, inteligentes, porque Deus deu essa sabedoria para eles. Então, quando o rei, após passados 3 anos, o rei chama eles e pergunta de todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobrem que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores que estavam no reino. Então, irmãos, eu acredito que se a gente se esforçar e a gente pedir a Jesus, a gente pode ser diferente no meio dessa multidão. A gente não precisa ter medo de ser taxado como careta, ser taxado como diferente, mas a gente tem que ser diferente mesmo para eles verem em nós que a gente tem algo que eles não têm. A gente tem uma alegria que eles não têm, a gente tem confiança num Deus que eles não têm, para que essas pessoas vejam em nós um caminho. Então, Nabucodonosor tem um sonho, e ele chama todos os magos e encantadores e fala assim, quero que vocês interpretem e contem esse sonho para mim. E os magos falam assim, rei, conta esse sonho para a gente que a gente interpreta. E novamente Nabucodonosor vai dizer, não, eu quero que vocês revelem meu sonho e interpretem. E aí eles falando de novo, rei, nunca ninguém pediu isso. Nenhum rei, nenhum sábio, ninguém no mundo pediria algo desse tipo para a gente falar seu sonho e ainda interpretá-lo. E ele fala assim, estou vendo que vocês querem ganhar tempo. Então decretou a morte a todos os jovens, esses jovens que tinham sido separados para trabalhar para o rei. E nisso vão atrás desses amigos. Então, quando chega Arioque, o comandante da guarda do rei, para matar Daniel chega com cuidado a Arioque e pergunta, por que o rei mandou um decreto tão severo, assim do nada? E a Arioque conta para ele sobre isso. E Daniel fala assim, avisa ao rei que eu vou interpretar esse sonho. Deixa ele me dar tempo para que eu interprete esse sonho a ele. E a primeira coisa que Daniel foi fazer foi ir na casa dos amigos, contar a situação e pedir para que rogassem a Deus com ele em oração. E Deus é tão maravilhoso, e Deus reconhecia o coração desses rapazes e concedeu a interpretação, concedeu o sonho e a interpretação para Nabucodonosor para Daniel. Então Daniel se apresenta ao rei e diz assim,
Rei, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar o mistério ao qual o Senhor perguntou. Mas existe um Deus que revela mistérios. Então, a gente não pode guardar para a gente tem que sempre engrandecer e honrar o nome do Senhor. A gente tem que mostrar para as outras pessoas que existe um Deus no qual servimos que revela mistérios. E então, Daniel vai contar o sonho para o rei. E ele vai dizer que no sonho existia uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, e o peito e os braços eram de prata, e o quadril era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram de ferro com barro. E Daniel vai dizer: ó rei, Deus te revelou as coisas do futuro. E nesse sonho vem uma pedra que cai sem auxílios de mãos humanas, bate no pé, e o pé se torna pó. E logo tudo, os outros, a prata, o ouro, o bronze e o ferro se torna pó e são dispersados com o vento. E essa pedra se torna tão grande que consome toda a terra. E essa pedra não é abalada. E a gente, irmão, sabe que essa pedra que não é abalada, que veio para construir um reino eterno, é Jesus de Nazaré, no qual veio para destruir todo o reinado e se tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas então, Daniel vai e conta para Nabucodonosor e diz assim: ó, o cabeça de ouro é você. Você é Rei dos Reis. A você foi dada toda a autoridade. Mas, porém, depois de você vai vir um reinado um pouco mais fraco, cujo é esse do peito de prata. E depois virá outro, cujo quadril é de bronze. E depois outro, que as pernas são de ferro. E que será mais forte que todos os outros. Mas esse vai ser misturado com um reino frágil, que terá um lado frágil e um lado forte, que vai ser dado perante alianças de casamento. Mas ele vai ter uma fraqueza, onde você viu que os dedos eram de barros. Então ele conta esse sonho, e com isso Nabucodonosor vai reconhecer e dizer: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. E com isso, Daniel é colocado em alto cargo, recebe presentes e fica a comando de toda a província da Babilônia. Mas Daniel não se esqueceu dos seus amigos, e ele vai ao rei e pede assim: lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles oraram comigo. Por favor, ajude-os, porque a gente não pode esquecer das pessoas que oram por nós. Às vezes a gente está doente, está cabisbaixo, e alguém pede oração aqui na igreja e a gente fica bem, e a gente esquece de agradecer por esses irmãos que oram tanto por nós. Às vezes a gente não sabe, mas algum irmão ali, outro aqui, tem orado por nós todos os dias. E a gente não entende porque a gente é fortalecido ou porque as coisas melhoram de uma hora para outra, mas com certeza é a oração de uma igreja que clama ao Senhor e por nossas vidas, para Deus nos ajudar. Com isso, vai passar o tempo, né? Daniel se torna braço direito do rei, e a história vai dizer, né, não na Bíblia, mas os relatos vão dizer que é possível que Daniel, quando Nabucodonosor levanta uma estátua inteira de ouro, está afastado, porque ele não está ali junto, quando os três amigos decidem não se prostrar. Então, mas isso a gente vê porque Nabucodonosor, ele pode ter reconhecido Deus naquele período, mas logo depois ele caiu no seu egoísmo e disse assim: não, meu reino não é só a cabeça de ouro, eu sou o corpo inteiro de ouro. E ele levanta uma estátua gigantesca e ainda diz assim: todos os sábios, todos que trabalham nessa província, todos terão que curvar a mim. Todos que, enquanto tocar a música, terão que se curvar a mim. Então, vai acontecer, esse é o decreto do rei, que todos devem adorá-lo imediatamente. E quem não adorasse a ele seria jogado numa fornalha. E num tempo atrás, né,
os jovens, os outros magos e encantadores tinham sido salvos por esses amigos, né? Todos iriam morrer e já estavam sem salvação. Mas, por causa do sonho que Daniel interpretou, todos são salvos. Não só os 4 amigos. Mas então, a primeira oportunidade que eles têm, que eles veem que os judeus não se prostram quando a música toca para a estátua, eles vão ao rei e dizem assim, ó, aqueles judeus lá, ó, não se prostram para você, não. Eles não se abaixam para você, porque eles não conseguem ver outra pessoa acima delas. Eles não conseguem ver a bênção de Deus na vida das pessoas. E muita gente, temos pessoas assim próximas de nós. Elas não conseguem ver que Cristo está conosco e querem fazer alguma coisa. Mas a gente tem um Deus que está acima de todos e conhece todos os planos do coração. Ele está nos protegendo diariamente. Então, todos sabem a história, eles decidem não se prostrar. O rei chama eles na presença e fala assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, estou ouvindo dizer que vocês não se prostraram para a minha estátua. E ele fala assim, ó, vou te dar uma outra oportunidade. Vai começar a tocar a música de novo. E na hora que ela tocar, é melhor para vocês se prostrarem e adorarem a mim. Porque, né, que Deus poderia livrá-los da minha mão, né? Que Deus poderia, mas ele não conhecia verdadeiramente o Deus de Israel, que era capaz de livrá-los. Então, nesse momento, eles decidem não se prostrar. E quando eles decidem não se prostrar, o rei fica furioso e aquece a fornalha. E eles vão dizer que a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. E eles chamam os soldados mais fortes da Babilônia para amarrá-los e prendê-los e jogarem eles na fornalha, os 3. E quando eles vão ser jogados na fornalha, a fornalha está tão quente que os soldados que vão jogar eles morrem na hora e eles caem dentro da fornalha. Mas o que ele não esperava é que lá na fornalha apareceria um 4º homem, que tinha a aparência de um filho de Deus, e que eles não esperavam que os 3 jovens estariam andando para lá e para cá, cujas cordas seriam queimadas. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que eles não receberam o milagre. Eles não aceitaram a negar tudo porque viram um milagre. Eles receberam o milagre porque antes mesmo eles já tinham voltado o coração a Deus. Antes mesmo eles já tinham decidido perder a vida a Deus. E com isso, acredito que muitos olhavam e podiam dizer, como assim esses homens não queimam? Mas é porque o coração deles queimavam 70 vezes mais. O coração dele tinha o fogo consumidor, o Deus de Israel dentro deles. E aí, esses homens não queimam. E aí Nabucodonosor vai gritar assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. E quando eles saem para fora, ele olha e fala assim, ele reconhece Deus, ele dá um decreto e diz assim, por isso eu decreto que todo homem, qualquer povo, nação e língua, que dizer alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deus, irmãos, está conosco todo momento, até nos momentos mais difíceis. E o importante é a gente ver que quando queimam as cordas, mas as roupas deles não queimam, os encantadores, os magos vão olhar e nenhum fio de cabelo é chamuscado, porque Deus, ele não somente guarda você, mas ele guarda sua família, ele guarda sua casa, ele guarda seus planos, ele guarda você por inteiro. Ele não quer guardar só você, ele quer guardar a sua casa. E é isso que a gente tem que entender, que Deus está conosco todo momento. Essa é a promessa que Jesus fez para nós em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente tem que crer nisso. Mas tudo isso vem de um passado, vem de rapazes que negaram a comida do rei. Rapazes que decidiram ser testemunha de Deus.
Eles não quiseram só falar sobre Deus, eles não quiseram só falar sobre os judeus, sobre tudo que Deus tinha feito com eles no passado. Eles queriam mostrar que esse Deus era o mesmo naquele dia, o mesmo Deus que é hoje conosco. Então, esses jovens entenderam que tudo depende do que nós se alimentamos. Uma história importante da gente lembrar é sobre Moisés. Moisés morava no palácio, ele morava no Egito, mas quando ele foi alimentado lá nos Hebreus. E aí o povo entendeu isso, porque o que a gente se alimenta nos mostra quem a gente é, o que a gente se alimenta nos mostra quem a gente vai ser forte. E João 6,35 vai dizer, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E a gente tem se alimentado dessa palavra, a gente tem se fortalecido nessa palavra, na palavra de Jesus, para a gente vencer todo o mal desse mundo hoje. Eu sempre penso que a gente vê tantas pessoas no passado falando, tantos milagres eram vistos, tantas coisas extraordinárias, e eu toda vez falo com Deus e penso assim, Deus, venha fazer um milagre nessa geração também, venha pôr no coração desses jovens o desejo de se separar, de se santificar, vem pôr no coração desses jovens o desejo de orar e buscar mais e mais a palavra. A gente não pode aceitar que a geração nova não tem mais nada, e que a igreja vai acabar quando os mais velhos forem. A gente não pode aceitar, mas hoje a gente vê isso, mas eu convido você nessa noite, todos que estão aqui, vamos buscar mais de Deus, vamos se dedicar mais a Deus, mais da palavra, vamos se alimentar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele tem palavras de vida eterna para nós. Que a gente possa ser igual a esses jovens que decidiram se separar, mesmo quando parecia que ninguém estava vendo, mesmo quando parecia que ninguém sabia que eles eram judeus, eles decidiram se separar, que a gente consiga se separar dia após dia, que a gente possa demonstrar um caráter diferente no nosso trabalho, que a gente possa mostrar um caráter diferente na nossa casa, a gente possa mostrar um caráter diferente em todos os ambientes que a gente tiver, que as pessoas olham e vejam, esse claramente é um filho de Deus, nele há uma coisa diferente, que eles possam ver que não há nada que impeça a nós quando o nosso Senhor quer fazer algo por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.